A violência do futebol caiu dentro dos estádios, mas 90% dos casos acontecem nos arredores e até longe deles. Qual é a responsabilidade do poder público, dos clubes e das torcidas organizadas? Esse é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Vanderlei Paiva, que é membro da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é magistrado há 25 anos e já passou por 5 comarcas: Ribeirão das Neves, Nanuque, Barbacena, Contagem e Belo Horizonte, onde está há 16 anos, dos quais 8 como desembargador. É estudioso do tema e apaixonado pelo futebol e autor do livro As Regras do Jogo, lançado em 2014, que ele gentilmente doará aos nossos telespectadores que participarem do sorteio pelo e-mail pensamento@mages.com.br, assim como outros 2 livros que ele vai também indicar aqui hoje no quadro Pensamento Literário. Doutor Vanderlei, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, Leão, estamos aí à disposição. Muito obrigado. Bom, gostaria então de a gente iniciar o nosso debate aqui, só avaliando para nós como está a violência ligada ao futebol dentro e fora dos estádios. Veja bem, dentro do estádio diminuiu bastante. Pode diminuir mais ainda se nós adotarmos um sistema de identificação via biometria, com a identificação inclusive facial. Aí pode diminuir mais ainda. Fora que está o problema, está o cerne da questão, porque precisa a polícia militar, que é a que faz a prevenção, ter uma polícia especializada nesses eventos para combater essa violência. Assim, por exemplo, um jogo nós vamos ter agora, dia 4, Cruzeiro e Atlético, 11 horas da manhã, no Independência. Um clássico, né? Um clássico. Então, todo mundo já sabe que é uma torcida única, o Cruzeiro só tem 10% dos ingressos, dá pouquinho torcedor, mas mesmo assim, tem aqueles que gostam da bagunça e vão. Então, a Polícia Militar já faz um bom trabalho, mas precisa já prevenir com a polícia especializada para combater essa violência aos arredores dos estádios, que isso está preocupando muito toda a sociedade. Dentro do estádio, então, doutor Vanderlei, aqui em Minas Gerais, tanto no Mineirão como no outro estádio de Independência, o registro de que caiu aí por volta de 40% as ocorrências dentro do estádio. O que o senhor atribui isso aí? A torcida única, questão da bebida alcoólica? Que medidas contribuíram para isso? São vários fatores. Primeiro, o Estatuto do Torcedor diga que a responsabilidade é da federação e dos clubes. E agora, como nós temos a Minas Arena, então tem a segurança particular. E ainda o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil. E outro que contribuindo muito para isso são juizados dentro dos estádios que dão uma resposta rápida à sociedade. E nós tivemos vários casos aqui em Minas, o torcedor foi proibido de ir ao estádio e foi cumprido. Então isso ajuda a resposta rápida da justiça também, quando foi nos casos das mortes do torcedor do Cruzeiro e outros torcedores que já foram a júri e já foram condenados. Então tudo isso colabora para diminuir essa violência nos estádios. Mas pode melhorar mais ainda, como eu já disse. Outras medidas foram adotadas e foram até flexibilizadas, digamos assim, como a entrada de instrumentos musicais, bandeiras, faixas. Como é que ficou isso? Isso hoje eles têm que cadastrar antes para poder entrar. Se está dando certo sem bebida, se está dando certo com uma torcida só, para que vamos voltar 2 torcidas, vamos voltar as torcidas organizadas junto num clássico Cruzeiro e Atlético? Então, se está dando certo, nós estamos preservando vidas e isso é muito importante. Do ponto de vista do futebol, o senhor acha que a torcida única afetou um pouco aquela alegria, aquela coisa que o futebol sempre teve da concorrência, da rivalidade? Tira um pouco as vibrações, né? Mas eu já participei de jogos, quando eu era delegado, de 140 mil pessoas no Mineirão. Não teve uma ocorrência com as 2 torcidas, era Cruzeiro e Vila. Cruzeiro e Atlético com 120 mil pessoas no Mineirão, praticamente não tinha ocorrência. Mas por quê? As épocas eram outras e não tinha tanta violência como tem hoje. Então eu atribuo a isso. Agora, se hoje está dando certo com uma torcida só, tira a vibração dos clássicos, dos jogos. Mas se está dando certo, vamos continuar. Aquilo que dá certo, vamos continuar fazendo. O senhor falou sobre o próximo clássico aí, que acontece então nesse semestre e domingo pela manhã. Essa mudança de horário também facilita as coisas? Facilita um pouco.
porque o sujeito já levanta, às vezes, no domingo mais tarde, né, 9 horas, já bebeu menos para ir pro jogo, né? Quando é à tarde, já começa a encher a cara desde 10 horas da manhã. Então, isso diminui bem. E aí já está com fome, acabou o jogo e vai rápido para casa, almoçar e curtir o resto do domingo. Então, esse horário de 11 horas é um horário bom, eu acho um horário muito bom. E qual que é o mais complicado? É a chegada ao estádio, a saída? Como é que a experiência diz aí? Desde a sede das torcidas organizadas já começa. Se passa um cruzeirense perto da torcida organizada do Cruzeiro, coitado. Do Atlético. Do Atlético, coitado, ele vai sofrer, vai. Vice-versa também. E se ele responder, ele vai levar a porrada, né? E vice-versa também. Então já começa nas saídas das torcidas para os estádios. E quando chega, às vezes, chega 5 ônibus da torcida do Atlético, 5 ônibus da torcida do Cruzeiro, aí eu confronto. Aí é a polícia que tem que dar um jeito mesmo. Como sempre está dando, sempre está diminuindo bem as ocorrências. Muito bem. Doutor Vanderlei, vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco só avaliasse a situação também fora dos estados, até longe deles, como já dissemos aqui, e também a situação em outros estados, né? E a questão, por último, aí da impunidade. Gostaria que a gente, então, fizesse um intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a violência nos estados. Caiu dentro dos estados, mas também está muito alta ainda fora dos estados. O nosso entrevistado é o desembargador Vanderlei Paiva, que é membro da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Vanderlei, deixei para o senhor outra questão para o senhor avaliar para a gente aqui. Por outro lado, a gente vê que em outros estados, a gente percebe que as cenas de selvageria estão pouco a pouco voltando para dentro dos estados. Está tendo um retrocesso, é isso? Está achando? Está tendo sim. Nós tivemos no final do ano o jogo do Flamengo pela Libertadores, né? Uma barbárie no Maracanã. Tivemos Sul-Americana, é isso? Sul-Americana. Sul-Americana. Tivemos Corinthians e Palmeiras em São Paulo também, outra barbárie. Quer dizer, está tendo um retrocesso, mas eu afirmo que se a polícia agir rápido e agir com bastante homem na rua, isso vai diminuir bem. Então precisa sim das polícias, tanto militar, civil, guarda municipal, agirem rápido. E a polícia fazer o levantamento dos pontos críticos que são fora dos estados. Por exemplo, no estado Independente, da Independência aí, aqueles bares ao redor do estádio. Então já sabe que é ali que há a concentração das torcidas. No Mineirão, são os vendedores ambulantes, vendendo cerveja, cachaça. Então já são ali que também aglomera os torcedores. Então é só fazer o levantamento de todos esses pontos. A Polícia Militar tem um serviço de inteligência muito bom, não só aqui como nos outros estados. Então fazendo esse levantamento, dá para combater bem e diminuir bem essa violência fora dos estádios. E como o senhor falou também, do trajeto entre a sede das torcidas até a Exatamente. sede do Por estádio. exemplo, jogo Mineirão, Cruzeiro e Atlético. Os torcedores do Cruzeiro saem lá da Rua Tupis. Os do Atlético da Guaicurus, ali perto da Guaicurus, da Curitiba. Então, coloca a polícia ali. No passado, nós tivemos policiais, inclusive, dentro dos ônibus. Hoje pode colocar guarda municipal dentro dos ônibus também. Só fazer um convênio com a prefeitura, né, com a BH Trans também. Então, diminui também, porque dentro dos ônibus, isso desde o passado, quando a gente voltava do Mineirão, passava ali perto do IAPI, eles apedrejavam os ônibus. Né? Já diminuiu isso, não está tendo isso mais, porque também é uma torcida só. Mas os jogos inflamam, principalmente Cruzeiro e Atlético, inflamam muito a torcida. E às vezes os dirigentes incentivam também. Isso ocupa às vezes os dirigentes também. Sobre essa questão, doutor Vanderlei, a questão da punição e da impunidade. Muitas vezes tenta se punir o clube, né, como responsável por aquela violência, ou às vezes também a torcida organizada. Enfim, qual deve ser a melhor forma de punir esses casos de violência? Primeiro, punir o agente infrator, mas com uma resposta rápida. Não pode parar com essa morosidade da justiça, tem que acabar com essa morosidade da justiça. A justiça tem que dar uma resposta rápida nesses casos. E o clube, você não pode responsabilizar o clube porque quebraram um ônibus, uma torcida quebrou um ônibus a 2 quilômetros do estádio.
né? Nas imediações do estádio, o clube e a confederação são responsáveis também pelo Estatuto do Torcedor. Mas primeiro é dar uma resposta rápida. Tanto aquele agente fora do clube e os tribunais esportivos também dão uma resposta rápida com relação aos clubes. E dentro do estádio, o clube tem essa responsabilidade também? Dentro do estádio tem, porque se eu estou no Cruzeiro e Atlético, num jogo qualquer, jogo uma latinha de cerveja no campo com um jogador que não está jogando bem, a responsabilidade é do clube, porque aí ele perde até mando de campo além da multa. E como é que está essa relação dos clubes com as torcidas organizadas? Porque há uma dependência aí delas com esse apoio dos clubes, não? Eu, na verdade, pessoalmente, eu acho que tinha que extinguir as torcidas organizadas. Agora, por que elas existem? Porque os clubes ajudam as torcidas organizadas. Eu parabenizo aí o doutor Gilvande Pinto Tavares, porque na gestão dele não tinha essa ajuda. No Cruzeiro? No Cruzeiro não tinha. Mas, mesmo assim, elas estão sobrevivendo. Agora, com o Wagner, eu não sei se ele vai continuar ajudando ou não. Me parece que não. O atual presidente, né? Aí já disse que não. E de que forma que eles ajudam? Por exemplo, vai o Cruzeiro, ontem o Atlético jogou lá em Patos de Minas. Paga os ônibus para levar a torcida, né? Dá ingresso. Vai jogar, o Cruzeiro vai jogar em Valadares sexta-feira. Antigamente dava ingresso, dava o ônibus para ir, pagava o ônibus para ir. Quer dizer, tem que pagar. Se elas querem sobreviver, então elas têm que ser do próprio bolso deles, lá dos torcedores, cobrar uma taxa, como cobra em qualquer clube, para sobreviverem. Tem que ser, o clube não tem que ajudar. Eu, na minha opinião, deveria extinguir todas as torcidas organizadas. Porque antigamente a gente ia para os estádios, a gente levava filho de 2 anos, levei criança no colo, levava esposa. Hoje não pode. Eu não tenho ido mais ao estádio, eu tenho medo até de uma bala perdida. E como é que pode extinguir uma torcida organizada? De que forma? O Ministério Público pode provocar, como em São Paulo já houve a provocação e já foram extintas algumas, Mancha Verde, me parece, foi extinta. Então, Palmeiras, no caso, né? Do Palmeiras. Então, o Ministério Público, onde está tendo muita ocorrência das torcidas, envolvendo torcida organizada, o Ministério Público pode requerer à Justiça a extinção dessa torcida. Porque não adianta nada você cadastrar torcedor, cadastrar bandeiras para entrar, não vai adiantar nada. A não ser que hoje se faça um disque denúncia das torcidas e dos torcedores. Qualquer pessoa, como tem um 181, poderia criar-se um sistema de denúncia assim. Qualquer torcedor vestido com camisa do América, do Atlético, do Vila, fazendo uma bagunça, provocando, cometendo qualquer delito, ser denunciado imediatamente nesse denúncia, via denúncia. Porque esse quadro de impunidade, doutor Vanderlei, é muito grave, né? Eu tenho um dado aqui que apenas 3% dos casos de violência no futebol, nos últimos anos, o autor foi realmente punido. Por isso que eu culpo a justiça. A justiça é muito morosa. Então, eu acho que poderia criar até uma vara para cuidar desse assunto de violência nos estádios e fora dos estádios. O juizado especial já ajudou bem a resolver esse problema, mas tem casos que não é do juizado, com uma lesão corporal mais grave, não pode ir para o juizado. Então aí precisa da justiça uma resposta rápida, aí que eu defendo, fosse o caso, uma vara especializada, como tem a vara Maria da Penha. Agora, o senhor acha que é o futebol, é o torcedor que é violento? De onde que vem essa violência? É o crime organizado está infiltrando? São bandidos? O que é isso? Olha, eu atribuo muito o uso de drogas. Qual a droga? Maconha, cocaína e também a cachaça, a cerveja, tudo já é droga, né? O próprio cigarro comum é droga. Mas a droga ajuda bastante. E, às vezes, os dirigentes começam a brigar via imprensa, né, no ar. Então, acaba incentivando isso. Né? Acaba incentivando. Agora não, tem 2 presidentes aí, tanto do Atlético, do América, aliás, os 3 dos grandes clubes aqui, que estão mais light, né? Então não estão provocando, como no passado tinha os presidentes um provocando o outro via imprensa. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo, doutor Vanderlei. Gostaria que o senhor avaliasse depois, no bloco seguinte, a responsabilidade do Estado, do governo federal, do governo estadual, a responsabilidade deles nessa contenção da violência no futebol e, de forma geral, fora também dos estados. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico.
uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo a violência nos estádios, violência no futebol, caiu dentro dos estádios, mas também está muito alta ainda fora dos estádios. O nosso entrevistado é o desembargador Vanderlei Paiva, que é membro da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também um apaixonado pelo futebol, autor do livro As Regras do Jogo. Doutor Vanderlei, eu deixei então para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito da responsabilidade de governo federal e governos estaduais sobre a questão da violência nos estados e fora dos estados, violência ligada ao futebol. Veja bem, a Constituição é bem clara. A segurança pública é dever de todos, né, dos estados, da União, estados e municípios. Então, é dever de todos nós. Então, como o Código de Processo Penal fala, qualquer pessoa pode prender o outro em flagrante, então é dever da sociedade também, se ver alguém cometendo um delito, pode prender em flagrante e levar a autoridade para ratificar o flagrante. E a União, por exemplo, através da Polícia Federal, também tem a sua parcela de responsabilidade. A nível de segurança pública, tem o Estado responsável também. E o município, já quase todos os municípios, criando os guardas municipais, porque aí envolve, quando fala o Estado, dever de Estado, aí envolve a União, o Estado e o município. E dever de todos nós contribuir para a segurança pública, para que possamos combater e diminuir esta violência que está em todo o território nacional. Existe algum plano nacional de segurança voltado especificamente para o futebol? Não existe ainda. Na Copa do Mundo, fizeram. Né? Na Copa do Mundo foi aquela parafernália toda, mas nos campeonatos regionais o Estado teria que fazer esse plano estratégico para combater essa violência. Então precisa sim de cooperar, todo mundo cooperar com a Polícia Militar, que ela já faz esse bom trabalho, para ajudar, e também a Polícia Civil. A Polícia Civil aqui em Minas, nós estamos mais de 600 municípios, não tem nem delegado, né? Então está difícil, está um concurso agora em andamento. Então sobra só para a Polícia Militar, e hoje os guardas municipais aqui em Belo Horizonte têm cooperado bastante, e a segurança privada também tem cooperado. Os clubes já têm segurança privada, e lá no estádio, lá no Mineirão, a Minas Arena tem a segurança dela também. Tudo isso é um conjunto de forças para que possamos combater toda essa violência dentro e fora dos estádios. Porque eu me lembro que em 2013, por exemplo, após aquela barbárie, aquelas cenas lá de Joinville, né, do jogo do Vasco com o Atlético do Paraná, o governo anunciou 11 medidas a respeito disso, mas nenhuma delas entrou em prática. Na prática não resolveu nada, a verdade é essa. Eles anunciam quando o caldo está entornando, eles anunciam a medida, mas na prática não resolveu nada, e se tivesse resolvido no jogo do Flamengo, não teria aquela barbárie toda. Olha só o que o torcedor faz. Se vê um clube da Argentina jogar no Brasil contra o Flamengo, o Vasco, eles vão jogar foguete no hotel para o jogador não dormir. Olha que cultura, isso é problema cultural até, né? E tem isso, o Cruzeiro vai jogar na Argentina. O país é violento? O nosso país é violento? A nível de futebol, eu estou achando violento. Aliás, ele está violento em tudo, né? Nós temos a violência aí no Rio, São Paulo, aqui em Belo Horizonte, o tráfico de entorpecente. Então, tudo isso está gerando o crescente índice de homicídio, né? Assalto, que hoje tem que perguntar qual a pessoa que nunca foi furtado ou roubado, né? Que tem uma diferença do furto e do roubo. Então, a violência está demais mesmo. Então, precisamos de um plano emergencial para combater essa violência a nível nacional. Além dessa cultura de violência, doutor Vanderlei, nas torcidas a gente percebe também que existe uma cultura de machismo exacerbado, intolerância entre as torcidas. Como é que lida com isso? O torcedor não admite, por exemplo, um torcedor do Atlético passar na torcida do Cruzeiro de camisa. Não está admitindo nem no bar, nem no seu direito de ir e de vir com a camisa do seu clube, a paixão do seu clube. Eu não uso mais, eu uso só em casa. Antigamente eu ia no Mercado Central com a camisa do Cruzeiro, hoje eu tenho medo de ser agredido, porque eles agridem mesmo. Quer dizer, eles acham que usar a camisa do Cruzeiro para o atleticano é uma provocação. Quer dizer, é um direito meu de usar. E vice-versa também. E vice-versa. Né? Então, quer dizer, o problema está mais cultural também. Agora, nós tivemos exemplo de outros países. A Inglaterra, por exemplo. Como é que eles conseguiram domar essa situação lá dos torcedores mais violentos, os hooligans, né? Mas comparar a Inglaterra com o Brasil, nós estamos muito longe, né? Estamos muito longe. Então, lá houve um plano, né? E hoje lá não vê falar mais em violência. No estádio Wembley, aquela vez que houve aquela violência lá, o governo acionou
entrou em jogo e imediatamente combateu. Hoje eu já fui em estádio lá, quando eu estou passeando por lá, eu vou ver jogo lá, não vê violência nenhuma, né? Então tem que combater, mas a comparação é muito longe. Mas eu volto a esse tema daqui a pouco, doutor Vanderlei. Gostaria que antes o senhor fizesse para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. E tem novidade, porque o doutor Vanderlei, além de fazer as indicações de 3 livros, um deles de sua própria autoria, que é as Regras do Jogo, ele gentilmente vai ceder, doar para nós e para os telespectadores. E se você quiser ganhar esse livro, participe do sorteio pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Enviando seu nome e endereço, por favor. As regras do jogo, aquele que é apaixonado pelo futebol, aqui, ele lendo esse livro, ele verá tranquilamente se o ato prejudicou o seu time ou não. Aqui é um livro que chama Anverso, é do pastor Léo Caputino. É um livro que é uma delícia de ler, você vai entender o que significa o anverso. E aqui, aquelas pessoas que gostam de vencer na vida ou venceram na vida, chama-se o livro Eu Venci. E aqui, inclusive, fala um pouco da minha vida e de vários amigos meus aqui que venceram. Começaram lá de baixo e chegamos aonde chegamos. É um livro muito gostoso de ler e serve como exemplo para toda essa juventude do nosso estado. Boas indicações, e você já percebeu. Quiser ganhar esse livro, é gentilmente doado aí pelo Dr. Vanderlei Paiva, é só escrever para pensamento@amages.com.br, dando seu nome e endereço. Muito bem, doutor Vanderlei, voltando à questão da violência, aí você falou que não podemos comparar com outros países, mas o problema no Brasil é a falta de leis mais duras, rigorosas, ou a aplicação delas? Não, a lei tem. As leis são muito boas aqui no Brasil. Não adianta ficar fazendo lei todo dia sobre isso. É só cumprir as que estão aí. O que precisa, eu repito, é uma resposta rápida, tanto da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, do Ministério Público, da Justiça. Os processos tinham que ser... Poderia fazer-se uma lei para os processos terminar em 90 dias, por exemplo. Deveria ser assim. Outra coisa, poderia acrescentar na lei determinadas atitudes, determinada infração do torcedor, ele ficar preso, por exemplo, por 30 dias, deixaria de ver 4 jogos nesse mês. Então, poderia aperfeiçoar as leis nesse sentido. Mas o que precisa mesmo é combater a violência no todo. Né? Se combate a violência com a polícia na rua, com a justiça dando uma resposta rápida. Esse que é o meu pensamento a nível de segurança pública. Em dias de jogos, as delegacias e o sistema de justiça funcionam, né? Dentro dos juizados estados especiais. Dia de shows acontece também a mesma coisa? Não, show não tem esse... É diferente o tratamento? Diferente. Nos shows não acontece essas violências, não. Acontece. Então, Acontece, mas o juizado não está. Só quando o promotor do evento solicita, aí vai o juizado, né? Por exemplo, nós tínhamos violência nos aeroportos, colocamos um juizado aqui em Confins, diminuiu a violência, resolve o problema até do menor que está indo viajar. Então tem que... Mas a presença do poder público nesse tipo aprimorar funciona. tudo isso. Agora, nós estamos esbarrando numa situação grave, que é a crise financeira que vive o Brasil, principalmente o estado de Minas, o estado do Rio Grande do Sul, né? Então, essa crise financeira talvez está afetando aos nossos governantes de ampliar esse poder público a nível de segurança pública. Muito bem, eu conversei aqui com o desembargador Vanderlei Paiva, que é membro da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e discutimos aí sobre a violência nos estados. Caiu dentro dos estados, mas aumentou muito aí fora dos estados. Doutor Vanderlei, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui novamente. Eu que agradeço e estou sempre à disposição e deixo um abraço a todos. Nós agradecemos e se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.